horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. A
Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. A Santa Vó Rosa nasceu predestinada a cumprir missão especial para o reino dos céus. Por providência divina, o espírito daquela criancinha que ainda estava sendo formada foi revestido de virtudes divinas para que, quando chegasse à idade adulta, pudesse se tornar no Espírito Consolador prometido por nosso Senhor Jesus. Os anos se passaram e chegou o tempo em que Deus Pai determinou que nosso Senhor Jesus se manifestasse àquela serva que havia se mantido íntegra quanto à pureza da alma e à honradez. Através dela, nosso Senhor Jesus revelou a sua doutrina, eliminou as interpretações duvidosas que confundiam a muitos e esclareceu os mistérios dos céus. O que não fora possível a ele fazer ao seu tempo foi, então, ensinado e esclarecido, conforme ele mesmo havia anunciado, conforme São João registrou em seu Evangelho. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Contudo, a vida terrena da Santa Vó Rosa terminou, e ela foi levada por nosso Senhor Jesus para junto do trono de Deus Pai. Diante de toda a corte celestial, ela foi galardoada como Espírito Consolador e lhe foi atribuída a missão de arrebanhar os bons e humildes de coração, a fim de abrigá-los em espírito e verdade no tabernáculo de Deus na terra, ou seja, na igreja que ela e nosso Senhor Jesus havia formado e preparado para essa finalidade. Essa poderosa santa é a grande bênção que Deus Pai concedeu à humanidade dos dias presentes como mais uma oportunidade de redenção e de salvação para tantos quantos assim puderem crer.
força do mal, da paz dele derrotar, porque Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, estava sempre a vitória
Ao anunciarmos o nome da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Numa certa madrugada, o senhor José Adélio Galdino seguia por uma rodovia conduzindo um ônibus de linha com 60 passageiros. Em dado momento, ele foi acometido por súbito mal-estar e não conseguia enxergar nada à sua frente. Sem noção de onde parar o pesado veículo, ele clamou pelos poderosos nomes da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e bebeu água ungida de um frasco que sempre leva consigo. Graças a esses benditos santos, ele conseguiu parar o ônibus num acostamento e debruçou sobre o volante até melhorar e poder seguir viagem que, graças ao amparo celeste, conseguiu finalizar sem outros contratempos. Depois de consultas e exames, nada foi indicado que necessitasse de tratamento médico, sendo essa mais uma bênção pela qual ele direcionou ações de graças a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, à bendita Mãe Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, como informou em depoimento de fé prestado em novembro de 2023, remetido de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Foz do Iguaçu, Paraná, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Marta Friertag, número 669, esquina com a Rua Ayrton Ramos, Jardim, São Paulo. Dois Vizinhos, Paraná, com reuniões aos sábados às 19h e aos domingos às 10h da manhã, e quinzenalmente às quintas-feiras às 19h30. Rua Marechal Floriano Peixoto, número 253, Centro. Quedas do Iguaçu, Paraná, com reuniões aos sábados às 19h30 e domingos às 10h da manhã. Rua Acácia, número 1857, Centro. Entre as mais belas flores
de Deus, o Senhor. Gloriosa és tu, Rainha vitoriosa, Santa Rosa, que vive em santa luz, porque cumpriste teus dias aqui na terra e hoje estás reinando com Jesus. Vem, vó rosa, vem iluminar, vem guiar os meus passos, pois vê tudo que eu faço. Quero em minha vida te louvar, pois eu sendo fiel até o fim, também serei uma flor em seu jardim. Vem, vó rosa, vem iluminar, vem guiar os meus passos, pois vê tudo que eu faço. Quero em minha vida te louvar, pois eu sendo fiel até o fim, também serei uma flor em seu jardim. Convidamos os prezados ouvintes para que venham visitar a sede desta Igreja Apostólica, instalada em São Paulo, capital, na Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Nossas reuniões são realizadas às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014 970, São Paulo, capital. Os princípios de fé e de boa conduta legados pela Santa Avó Rosa, o Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, o profeta apostólico, precisam ser difundidos para gerações seguintes, prezado ouvinte. Obediência e honra aos pais, disciplina das atitudes e ações, respeito para com todos, indistintamente, precisam ser mantidos em firme oposição à inversão de valores, que tem levado a tantos resultados negativos na formação de crianças, de jovens e de adultos. Boas maneiras e bom comportamento são regras básicas que indicam como se portar e viver em sociedade, o que se deve ou não fazer, aplicáveis a crianças e adultos, e são sempre muito bem-vindos em todos os ambientes do convívio humano. Nesse sentido, o exemplo dos pais é de fundamental importância e significado para as crianças.
É necessário que ambos, pai e mãe, estejam alinhados, de comum acordo, quanto às orientações que direcionam as suas crianças, ou seja, que compartilhem dos mesmos princípios, dos mesmos valores e crenças para que possam transmitir boa educação para elas. Saibas, ó ouvinte, que as crianças ouvem e ficam mais atentas às atitudes e ações dos próprios pais do que às palavras, os conselhos ou as reprimendas que eles direcionam a elas. No geral, elas imitam os hábitos dos adultos, tanto bons quanto ruins. Estejas atento para redirecioná-las, acima de tudo, com muita fé em Deus Pai e nos seus santos, também com carinho e afeto, sem brutalidade, pois esta certamente será outra reação que, na primeira oportunidade que aparecer, elas demonstrarão. Compreendas, então, que o objetivo de se ensinar valores, bons hábitos e boas condutas para as crianças é para que elas comecem a fazer pequenas, porém significativas mudanças, aos poucos, no mundo, tornando-o um lugar melhor para todos, também para que, no futuro, sejam reconhecidas como pessoas de bem que tiveram boa formação moral, espiritual e emocional por parte dos próprios pais. A alma enobrece e muito fortalece o nosso coração. Em sua humildade, a Virgem Maria nos ensinou assim esta nobre missão. Se um anjo de luz se manifestasse a mim, se revelando enfim perante os olhos meus, não sei como seria, nem se suportaria ver tanta beleza e ouvir um recado de Deus. Não basta querer tanta honra ganhar para depois chorar a tua própria morte. Resta saber se a tua humildade é tão grande quanto sentir emoção forte. Não basta pedir a Deus grandes honras, é preciso humildade, compreensão e calma. E quando em virtude de uma grande graça, uma forte emoção, sentirás em tua alma. Sentirás em tua alma, sentirás em tua alma.
Você está ouvindo o programa A Hora Milagrosa via internet e poderá também ouvir este programa através das seguintes emissoras de rádio: Rádio FM Norte, Alpestre, Rio Grande do Sul, aos sábados e domingos, às 18 horas. Rádio Tucunaré, Juara, Mato Grosso, AM 950. Ouça aos domingos, ao meio-dia. Rádio Tropical, FM 90,9, Porangatu, Goiás. Diariamente, às 5:30 da manhã. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Entre Rios, Santa Catarina, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10:30 da manhã. Rua Toldinho, número 578, perto do Grupo Escolar. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, com reuniões aos sábados às 19h30 e quinzenalmente aos domingos às 10h da manhã. Rua Arno Eric Schwambar, número 470, bairro São Jorge. Coronel Vivida, Paraná, com reuniões aos sábados às 19h e aos domingos às 10h da manhã. Avenida Generoso Marques, número 1349, Centro. Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 16h e aos domingos às 10h da manhã. Rua Rui Barbosa, número 59, bairro Princesa Isabel. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. O longo período de estiagem que ocorreu em 2020 na região onde a senhora Aureni Mendes Magalhães reside desencadeou muitas dificuldades para os moradores locais, dentre eles o incêndio que expandiu a partir da queima de entulhos nas proximidades de uma das rodovias. As propriedades próximas logo foram atingidas pelas fagulhas, que se tornaram rapidamente em chamas e se alastraram em direção à casa dela. Diante da situação de emergência, ela e o marido decidiram sair do local, removendo um veículo e um trator, também documentos e objetos mais importantes. Nesse meio tempo, ela vinha clamando aos céus em favor daquela situação e, num telefonema, comunicou aos familiares o problema que estavam enfrentando. Confiantes no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, aquelas pessoas clamaram em favor da senhora Aureni e da família dela. Depois dessas providências de fé, as chamas que se aproximavam da casa dessa senhora se apagaram de maneira repentina. Fato que surpreendeu ao corpo de bombeiros que viera atender àquela ocorrência. Admirados, questionaram como o incêndio pudera ser debelado por poucas pessoas e sem o uso de água. Por sua vez, a senhora Aureni é reconhecida de que eles todos foram protegidos pelo poder celestial, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aos quais direcionou ações de graças por essa e por muitas outras bênçãos recebidas para si, para o lar e a família. Seu depoimento de fé foi prestado em julho de 2022, remetido de Garça, Estado de São Paulo.
luta vem me desanimar. A luta vem querer me dominar. Mas eu sou forte porque sou um apostólico, e a minha arma é a oração. E vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Oh, Santo Aldo, muitas graças te dou, meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar. Mas eu não temo, pois procuro ser fiel, e assim fazendo, caminhando vou pro céu. E vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Oh, Santo Aldo, muitas graças te dou, meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Será amanhã que as lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor, meu Santo Aldo, profeta do Senhor. E vigiando, orando, todo tempo eu fico,
cada luta uma vitória eu consigo. Oh, Santo Aldo, muitas graças te dou, meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Prezado ouvinte, pai e mãe, seus filhos e filhas são preciosidades que Deus Pai colocou em suas mãos. Ao seu tempo, entoou o salmista e rei Davi: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Falando em nome da Santa Vó Rosa, e sempre atento à qualidade das relações entre pais e filhos, e a boa formação de crianças e jovens, o Santo Irmão Aldo recomendou que pais e mães vivam em harmonia e sejam zelosos do bem, que não abandonem os seus filhos e filhas por nada deste mundo. Embasado em sua vasta experiência de vida, esse santo profeta sempre destacou que a presença efetiva dos pais na vida das crianças e de jovens é de fundamental importância para a boa formação moral e espiritual deles. Estas valiosas recomendações vieram dos céus, por meio desses santos de Deus, para direcionar os fiéis no caminho do bem, graça extensiva e disponível a tantos quantos estão à procura de ensinos que possam conduzi-los nas veredas da justiça. Senhor Pai e Senhora Mãe, desejamos que sejam sábios, prudentes e bem-sucedidos na educação moral, religiosa e emocional de suas crianças e jovens, a fim de que eles possam se desenvolver alegres, felizes, com muita saúde e que sejam sempre abençoados por Deus Pai, pelo seu divino Espírito Santo e por nosso Senhor Jesus. Que a bendita Mãe Maria Santíssima proteja o seu lar e a sua família, e que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e os anjos que eles enviam para proteger e abençoar os fiéis estejam sempre ao seu lado. Apostólica são libertos de todo
Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam a seguir o pastor Evandro Ferreira. Queridos ouvintes e internautas, apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes toda a bênção de Deus, o nosso Pai, a paz do Senhor Jesus, e que a graça e a companhia da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, esteja sempre presente em sua vida, igualmente toda a bênção e proteção do Santo Irmão Aldo. Nesta oportunidade, falo com o senhor, a senhora e você que é pai, mãe. Lhes convido para que medite comigo sobre a educação das nossas crianças e jovens. Primeiramente, vamos falar sobre a missão que a senhora, que você, jovem mãe, recebeu de Deus o Pai, ser a genitora de uma nova vida. A mulher tem este dom, que lhe foi concedido pelo Criador. E mesmo sabendo que hoje as mulheres cumprem um papel importantíssimo na sociedade, sendo trabalhadoras e cooperando com a renda da família, em casa nas horas de folga, possui a missão de ser mãe, esposa e dona de casa. Nos dias de hoje, existem algumas mulheres mães, homens pais, que têm deixado de cumprir com seus deveres, principalmente na educação moral e com a regra dos bons costumes, as boas maneiras. No convívio com a família, as crianças não têm sido ensinadas a respeitar os mais idosos, como, por exemplo, o pai, a mãe, os avós, tios e tias, até mesmo um ato tão simples que é pedir a bênção para a mãe ou o pai. Os avós, não temos mais visto isto. Não é mesmo, prezados ouvintes? Estes bons costumes, sempre o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ensinaram e fazem parte de nossa doutrina, de nossa disciplina. Portanto, ensinem, incentivem os seus filhos a demonstrar amor, carinho, respeito pelos mais velhos, pela família, a respeitarem a conversa dos mais velhos, sempre fazer o silêncio onde os familiares estão conversando. Quem não gosta de uma criança, de uma pessoa que é educada, disciplinada? Todos gostam e querem estar próximo de pessoas agradáveis. Na escola, o senhor pai, a senhora mãe ou responsável ensine o seu filho a respeitar os professores, os colegas de estudo. Hoje ouvimos muitas notícias, infelizmente, de alunos mal educados, que chegam ao ponto de agredir professor e colegas. Isso, muitas vezes, foi um pai e uma mãe que sempre apoiou o erro, deu razão às atitudes dos filhos, mesmo sabendo que este estava errado, motivando a criança ou adolescente a ser egoísta, a pensar que sempre está certo. Isso é muito grave. O nosso Santo Irmão Aldo também muito nos ensinou e deixou conselhos sobre o uso da internet e redes sociais. Hoje existem grandes perigos à criança e ao adolescente na internet. O senhor, a senhora, observe e cuide o que os seus filhos têm acessado e buscado em sites e redes sociais. Sabemos que hoje é impossível criar os filhos longe do uso e contato da tecnologia, de computadores e celulares, até mesmo pelos estudos, a vida profissional dos jovens, mas estabeleça ordem e disciplina quanto a horário e locais para estes estarem utilizando a internet. Quantas famílias que vivem separadas, mesmo vivendo no mesmo lar, na mesma casa? Tem um ditado que nos ensina: quando o uso da tecnologia é feito de forma errada, o uso da internet como um vício separa os que estão próximos, distancia. Quantas mães que incentivam seus filhos ainda pequenos a usarem, a assistirem desenhos animados, programas impróprios para suas idades, às vezes o dia todo ou muitas horas seguidas, para evitar que estes brinquem de forma saudável só para a mãe ou o pai
a família não ter trabalho de fazer uma limpeza em casa ou cuidar com atenção dos pequeninos que estão a brincar. O santo irmão Aldo sempre dizia ao povo apostólico, nos deixou estes ensinos, às famílias, quando ele assim pronunciava: as crianças são muito espertas nestes dias e desde pequenos aprendem tudo com rapidez. Então, mãe, pai, família que me ouve agora, falo para vocês, busquem as bênçãos dos céus, de Deus, de Jesus, para os seus filhos. A Virgem Maria está aqui, nesta igreja apostólica. Querida mãe, junto com a Santa Vó Rosa, elas estão prontas para lhes ajudar a ser feliz de verdade, na sua missão de mãe, de educar filhos para Deus. O santo irmão Aldo, ele quer lhes ajudar. Abra sua casa, prezados ouvintes internautas. Deixe estes santos entrarem e fazerem morada contigo e sua família. Queridas mães que ouvem este programa, ore agora comigo na oração que logo mais vou fazer. Peça sabedoria para educar os seus filhos. Não desista deles. Peça perdão das suas falhas e busque a sua felicidade. E do maior presente, do maior tesouro que tem, que Deus lhe deu, que é os seus filhos. Passo, a partir de agora, a orar em favor de todas as mães, de todos os filhos, enfim, das famílias. Ó querida e Santa Vó Rosa, aqui está estas famílias diante de ti, querida e Santa Mãe e Vó. Nesse instante, clamamos. Eles pedem, eles suplicam a tua bênção, a bênção também da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Quantas e quantas mães que estão diante deste aparelho receptor, com a água, o óleo para ser ungido, para que no momento que forem fazer o uso, com fé, com confiança, possam assim ter a resolução de seus problemas, de sofrimentos, para que possam assim, ao usarem nos seus filhos, aqueles ainda pequenos, que possa ter o alívio da dor, ter assim o alívio dos maus que têm atingido as crianças, os adolescentes, que têm atingido as famílias. Portanto, ó querida e Santa Vó Rosa, que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, possa assim estar junto deles, estar junto com as famílias, abençoando, protegendo, concedendo assim a bênção para que o amor entre o casal possa sempre existir, o diálogo para poderem vencer as lutas, para serem exemplos aos filhos e que todos possam vencer com a ajuda do céu. Ó Jesus bendito, Senhor nosso Deus, abençoe estes que clamam, que suplicam através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo a bênção, a graça, o milagre que tanto necessitam da companhia dos santos e anjos no seu trabalho, na escola dos filhos, as crianças que têm dificuldade na aprendizagem na escola, que possam ser ajudadas pela Senhora, ó querida e Santa Vó Rosa, aquela mãe que nesse instante suplica, que pede a bênção em favor daquele filho que às vezes está entregue no mundo do crime, do vício. Mas esta mãe que está aqui diante da Senhora, ó querida e Santa Vó Rosa, ela tem esperança, ela tem fé, que a Senhora possa ajudar a esta, que possa ajudar este filho a se libertar de todo mal, de todo vício, que possam estes vencerem, serem pessoas de bem para a sociedade. Neste instante, ó queridos e amados irmãos, ouvintes internautas deste programa, recebam para a sua vida, para a sua família, para a vida dos seus filhos, para o seu lar, a bênção de todos estes santos poderosos, e que as virtudes do Espírito Santo do Pai, que são a razão, o segredo da felicidade deste povo, que possa estar sempre contigo, não somente hoje, mas para todo sempre de seu viver. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site
diariamente, a qualquer momento.